Vamos lá falar sobre o nosso tema, agradecendo aí aos amigos espirituais também que sempre nos acolhem, sempre nos inspiram quando a gente permite ser inspirado, né? Então vamos aqui passar nos slides. Aqui tem um poema. Vamos ler o poema, já que temos aí arte espírita hoje, né? O poema chama O Esposo da Pobreza, é do espírito Júlio Diniz, a psicografia de Chico Xavier, e ele está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeira obra publicada de Chico Xavier. A editora é a Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então, um poema de Júlio Diniz, por Chico Xavier, para nos recordar um pouquinho do pobrezinho de Assis, Francisco, tão grandioso, né? Há uma das obras da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, de André Luiz, que o mentor de André Luiz fala que Francisco de Assis, depois do Cristo, foi o espírito mais evoluído a pisar no solo da Terra. Foi o zênite da evolução. Então a gente tem muito que aprender com Francisco. E vejam que coisa, ele abandonou tudo, todos os bens, era uma pessoa rica, de uma família muito rica, não era nobre, mas era rico. E quando ele conhece, então, o tesouro que é servir a Jesus e com Jesus, ele abandona toda essa riqueza passageira que não nos traz felicidade e vai seguir o Mestre que realmente tem o caminho da felicidade e da suprema ventura. Bom, pessoal, nessa questão da pandemia, a gente precisa primeiro informar que nós queremos nos solidarizar com todas as vítimas. E aqui temos não só os que desencarnam, não só os que estão enfermos, todos os seus familiares, seus amigos, mas também as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que estão sem renda, que são trabalhadores autônomos, os empresários que estão tendo que fechar suas lojas, suas fábricas, e aquelas pessoas que estão endividadas, desesperadas, né, cujo padrão de vida caiu muito, inclusive muitos profissionais liberais estão passando por um aperto que realmente provoca muita dificuldade, muito desespero. E felizmente, não é? Felizmente o governo brasileiro
provavelmente muito diferente dos países pobres, o Brasil tem condição de dar uma ajuda mínima de subsistência, tem conseguido dar também com muita dificuldade, né? Então, assim, a gente vê que realmente é um momento difícil, é um momento de muita oração, um momento de muito sofrimento, mas que a gente não deve desanimar, jamais desistir, né? Lembrar que Jesus já nos informou, ele já nos advertiu no sermão profético, que no final dos tempos, ou seja, no final desse período de expiação e provas, surgindo esse período novo, que é o mundo regenerador, é o mundo de regeneração, haveria muito dessas coisas, desses sofrimentos, desses abalos que nós, pestes, não é como está no Evangelho, está pestes, do mesmo modo que está no Livro dos Espíritos, que são as epidemias, as pandemias, as endemias graves, não é? E, e ele também nos confortou com seu Evangelho de luz. Então a gente já tem o roteiro certinho. Além disso, ele nos enviou o Consolador prometido, que está lá no Evangelho de João, para nos lembrar tudo que ele nos houvera dito, porque a gente esqueceu um monte de coisa, e para nos ensinar muito mais, para nos trazer mais informações, então, para como prosseguir e como lembrar dele. E lembrar que nós somos, como até o nosso querido Cosmassi, que vai estar aqui com vocês, eu ouvi certa vez ele dizer numa palestra que nós somos que nem o super-homem, o Superman, a supermoça. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque era o super-herói que eu mais gostava quando criança, era o super-homem, né? E eu invejava aquele homem bonito, forte, invulnerável às balas, imortal. O Superman não morre, né? E ele também não era daqui, ele é um extraterrestre, tão extraordinário que ele é. E quando eu me tornei espírita, eu descobri que nós somos mais do que o Superman, mais do que a supermoça. Nós também somos imortais, nós também não somos aqui deste mundo. Jesus fala, vós não sois deste mundo, né? Senão o mundo vos amaria, e ele também não é do mundo, a gente está só aqui, só de passagem. Ele também, a gente também pode voar, a gente também é invulnerável às balas, e a gente tem uma vantagem, não existe criptonita para nos prejudicar. Então a gente tem realmente essas questões todas muito acima do Superman. Então não temos que ficar tão preocupados, nós somos imortais, o corpo, pessoal, nada mais é do que uma roupa. Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias para a nossa evolução. A gente não tem que ficar preocupado com esse ponto. Né? E até uma vez perguntaram para o Chico, mas Chico, se destruírem o planeta e com a guerra nuclear, ele vai dizer, olha, o planeta é o que não falta aí no universo. Deus vai nos dar um planeta aí, porque realmente tem muitos aí no plano, em toda a grandeza universal. E a gente tem sobre esse assunto da pandemia, lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte, vocês sabem que o Livro dos Espíritos são 4 partes em um, 4 livros em um, né? Então são 4 partes. Na terceira parte, que são as leis morais, tem uma lei chamada Lei de Destruição. Muito interessante, muito rica de informações, e dentro desse capítulo tem um item chamado Flagelos Destruidores. As perguntas 737 a 741. Bem fácil, poucas perguntas e muito também extraordinárias no seu conteúdo, tá? A gente vai utilizar a tradução do Evandro Leto Bezerra. E quem não tem a obra, pode fazer download do site da FEB, é febnet.org.br. Talvez no site aí também da Federação do Rio Grande do Norte tem um link para fazer download das obras, tá? Muitos centros espíritas têm, sim, os encontram com facilidade, várias traduções na internet, tá joia? Então, a doutrina nos ensina o quê? Que, em primeiro lugar, que nas questões 258 e seguintes, que existe uma programação reencarnatória. Então, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos superiores dizem que sim, que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, nós também tivemos o livre-arbítrio, não só aqui. Por que não teria lá? Então, antes de reencarnar, a gente estava lá, por exemplo, eu estava numa situação muito ruim. Né? Eu cometi suicídio numa vida anterior. Né? Eu estava realmente numa região espiritual não muito feliz. O corpo espiritual cheio de sequelas, cheio de problemas. E aí os mentores conseguiram, Nazareno, olha, um anjo vai lhe resgatar. Aí apresentam a minha mãe. E eles dizem para mim, olha, Nazareno, você aceita reencarnar? Porque vai ser muito bom para você.
Você vai purificar o seu perispírito, você vai sair da terra muito melhor, e você vai poder ir para aquela colônia maravilhosa, para aquele mundo superior que você já ouviu falar e nem pôde nem sequer conhecer. Agora, como você tem esses compromissos do suicídio, por exemplo, você vai nascer com a sequela, o transtorno afetivo bipolar, porque você lesou os seus centros nervosos quando você se atirou de cabeça um dia no passado. E realmente eu trouxe uma hérnia na cervical, tem uma água dentro da medula, hidrossiringomielia, um nome parecido desses aí, e, e o transtorno bipolar. E olha, além disso, como você é muito orgulhoso, meu filho, olha, você até, a gente não é tão ruim não assim, mas o seu orgulho, a sua vaidade intelectual são um perigo muito grande. Então você aceita passar por uma quebra financeira e por uma depressão que vai lhe ajudar a você a despertar espiritualmente, porque tudo indica que você vai ser ateu, pela sua característica e como você foi na vida antepassada, e por isso que você cometeu o suicídio. É um remédio amargo, meu filho, mas é necessário. Você aceita? Sim, meus amigos, eu aceito. E aí eu vim, renasci, lá no Ceará, aquelas praias belíssimas aí que a gente tem no Nordeste, né? Uma água quentinha, que maravilha, bom demais. Para quem estava sofrendo no mundo espiritual, hein, Alisson? Que maravilha vir aqui para o Brasil, que tem a programação de Seu Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Maravilha. E, como os espíritos haviam previsto, eu acabei me tornando ateu. Fui ateu 12 anos, né? Dos 12 de idade até os 24, quando então uma quebra financeira, papai montou uma empresa para a gente, né? Ele tinha um patrimônio bom, ele começou a... Eles, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender aqui algumas coisas, vamos montar umas lojas para vocês, e vocês vão tocar, porque ele via que a gente não tinha, na opinião dele, chances de empregos muito bons aqui no Brasil. E ele queria que a gente tivesse um padrão de vida bom, porque ele tinha um padrão de vida muito alto. E assim foi feito, mas só que foi um desastre, pessoal. Eu tinha por volta de 18 anos quando a gente começou. Eu e minha irmã mais velha, também, ambos sem nenhuma experiência, nós nunca tínhamos tido uma empresa, não é? E ele saiu comprando lojas e lojas, instalando novos pontos, e pegamos financiamento em bancário, na época que o juro era muito alto. Era naquela época do overnight, que tinha um rendimento absurdo. Num dia você ganhava muito dinheiro se tivesse dinheiro aplicado. Se tivesse devendo, era exatamente o contrário, né? Pegamos aí um plano financeiro muito complicado, de um presidente que se tornou muito famoso, né? Sem nenhum demérito, mas era o chamado Plano Collor, que teve aquele sequestro das poupanças, então foi muito difícil para quem tinha empresas. E meus amigos, bateu uma depressão tão grande, porque o papai foi pegando todo o patrimônio material que ele tinha, vendendo e colocando dentro da empresa para ver se salvava, para ver se salvava. Foram 2, 3 anos assim, sem a gente conseguir recuperar a empresa. A gente passou a viver como rico, porque agora éramos empresários, né? Então, vários carros novos dentro de casa, um custo de vida muito alto. E a gente que era simples no passado, agora estava gastando muito. A empresa não dava lucro e ainda tinha empréstimos, ainda tinha desvios também, funcionários que desviavam mercadoria. Realmente, depois isso foi comprovado. Então, foi um desastre. Nós perdemos todo o nosso patrimônio, fomos despejados de casa, nós morávamos na beira-mar, um apartamento na beira-mar, de Boa Viagem, em Pernambuco, né? Nós morávamos em Recife nessa época. E vendemos tudo, fomos morar de aluguel e fomos ainda despejados porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Se meu pai não tivesse conseguido se aposentar, Alisson, a gente teria passado necessidades. Ele tinha recém-aposentado, e eu lembro que daqueles carros todos que a gente ficou com um carrinho velho, um carrinho popular, e não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E aí fomos recomeçar a vida do zero em Fortaleza. Voltamos para a terra natal. Papai, como estava aposentado, ele começou a advogar devagarinho, minha irmã ajudando, que era formada em direito. Eu fui fazer direito para ajudar no escritório também. E aí a coisa foi passando. E depois de alguns anos, tudo passou. Então, aquela frase que Maria de Nazaré traz
para consolar Chico Xavier no momento que ele estava muito, muito sofrido. Emmanuel intercede junto a Maria de Nazaré e vem um recado que ela costumava dizer para todos aqueles que procuravam, lá quando ela estava já morando com João, depois do retorno ao mundo espiritual de Jesus. Ela dizia: aquelas pessoas sofridas, aqueles viajantes, aquelas pessoas enfermas, tudo passa, e isso também passará. E ele, então, anota, coloca um cartaz, prega na parede da sua casa. Quando ele acordava de manhã, que lembrava de todos os problemas, ele, meu Deus, o que que eu faço? Olhava para o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. E ele, opa. E foi passando, e os problemas passaram. E do mesmo modo, meus amigos, quando eu olho para trás, parece apenas que foi um sonho, parece que nem aconteceu todo esse sofrimento que a gente passou, porque foi muito difícil. E aí o meu orgulho diminuiu um pouquinho, e eu pude buscar respostas, conhecer a doutrina espírita que eu não conhecia, os divulgadores aqui, o senhor Alisson, o senhor, né, e demais aí divulgadores, eu incluso, estamos fazendo um serviço muito fraco. Tem muita gente ainda que não conhece a doutrina espírita, né, e poderia evitar muitos suicídios. Eu só não cometi o suicídio, meus amigos, porque eu conhecia a doutrina, a obra publicada por Allan Kardec. Se não fossem este homem e a sua missão, Allan Kardec, eu não estaria aqui com os senhores. Porque as provas tendem a se repetir. Então, do mesmo modo que na vida passada eu tive a tentação do suicídio, nesta também, desde criança, com 10 anos de idade, eu já pensava em tirar minha vida várias e várias vezes. Como por volta dos 23 também, a ideia veio com muita força por conta da quebra financeira, da depressão que a gente passou. Então passa, e é verdade, isso vai passar. Nós já tivemos crises muito piores que essa, né? Comparado com as outras epidemias, a Covid é bem pequenininha, a gripe espanhola, a peste bubônica, várias outras epidemias são muito mais graves, e a gente então tem uma outra coisa, é muito melhor do que uma guerra, porque a guerra é também um tipo de flagelo destruidor. Só que o flagelo destruidor da guerra arrasa completamente, destrói as indústrias, destrói os comércios, as lojas, destrói as cidades, não tem nem hospital, não tem água potável para se beber, não tem remédio, não tem comida, não tem emprego, não tem esperança, você não tem mais nem pátria. Se você conseguir ser acolhido num campo de refugiados, agradeça a Deus. Vamos ajudar nossos refugiados. Há milhões de pessoas refugiadas morando em abrigos no nosso planeta hoje em dia. Precisam da nossa ajuda. Tá? E ali, a gente. Então, é diferentemente da guerra. Quando passar agora aqui a epidemia, e várias cidades já estão, né, no declínio, já passaram pelo pico, logo, logo a economia vai recuperar muito rápido, porque as indústrias estão aí, as lojas estão aí, vai ser poucos meses, vocês vão ver, a economia vai estar já girando com muita força, se Deus quiser, e Ele quer. Não é? Então a gente lembra então que existe uma programação, não é? Então a gente só morre na hora certa, tá? Vejam que Jesus também falou: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E fatal, no verdadeiro sentido do termo, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, excetuando os casos de suicídio, a gente só morre na hora, no período programado. Tá joia? Então, não tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. Tem gente que tropeça, rompe um vaso importante na região do cérebro e retorna ao mundo maior. Então, a gente só vai desencarnar se for a nossa hora, tá? Claro que não vamos descuidar, não, porque a gente vai colher o que é a enfermidade, a gravidade da doença, tem que ficar internado no UTI, vai ter que utilizar um respirador, porque os jovens também precisam de respiradores. E aí vamos ocupar uma unidade que poderia estar salvando um idoso, uma pessoa do grupo de risco, tá? Então, cuidado. Mas a gente só morre, então, na hora certa. Joia? Tranquilo? Claro que todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, distanciam dos seus entes queridos. Então, às vezes a gente se mata querendo encontrar aquele amor que partiu antes da gente, aquele filho, aquela esposa, e a gente se distancia ainda mais quando comete o suicídio. A gente faz sofrer muito os nossos familiares, nossos amigos, e a gente é responsável por esse sofrimento também.
A gente acaba colhendo sofrimentos completamente evitáveis, né? Que seriam completamente dispensáveis se a gente não tivesse feito isso. E o pior, talvez, nós vamos repetir as mesmas provas das quais a gente tentou fugir através do suicídio. Então, se você está fugindo de uma desilusão amorosa, de uma quebra financeira, de uma enfermidade, você vai passar de novo por essa prova. Vai sentir a tentação novamente do suicídio. Ou seja, a prova, enquanto a gente não aprender a lição, não superar essa questão, as provas tendem a se repetir. Então, viver ainda, meus amigos, ainda é a melhor solução. Não pense nisso. E se pensar em tirar sua vida, procure uma casa espírita, procure o CVV 188, ligação grátis em todo o Brasil, que salva milhões de vidas. E se não conseguir nada, liga para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. É 61 de Brasília, 619 8425-0077. 8425-0077, tá? Se for para tirar dúvidas, tira com o Alisson, tira com a turma boa aí da casa, os trabalhadores são muito mais inteligentes que eu. Agora, se quiser tirar sua vida, fale comigo, que eu tenho alguma experiência e espero poder ajudar, tá? Inclusive, nós temos muitas palestras sobre depressão e alegria de viver. Vocês encontram no nosso canal no YouTube, que se chama Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Agora tem esse nome no nosso canal, tá joia? Então, vamos viver, vamos passar, vamos chegar no mundo espiritual como vitoriosos, e não como alguém que está fugindo das provas, das dificuldades que a gente precisa enfrentar. Então, na questão dos flagelos destruidores, eu fiz esse resumo aqui rápido. A gente não vai falar deles porque o tempo é curto, tá? Eu quero falar sobre dificuldade financeira, mas o objetivo desses flagelos, essas calamidades, né, que podem ser, por exemplo, uma erupção vulcânica que provoca, então, um terremoto que provoca um tsunami, tudo isso gera problemas, períodos de invernos muito prolongados, secas muito difíceis, epidemias, que os espíritos aqui utilizaram a palavra pestes, que era a nomenclatura da época, não é? Então, o objetivo, Kardec pergunta, qual é o objetivo disso? Fazer-nos progredir mais depressa. Falam que eles são necessários para uma rápida melhoria geral e avançamos em alguns anos, o que levaria muitos séculos. Então, é como se fosse um supletivo. A gente estava precisando avançar e não avançou, e aí, em vez de fazer 8 anos, por exemplo, do curso de primeiro grau, que eu não sei como é que chama hoje, muda muito, né? A gente faz um supletivo. Supletivo primeiro grau. 1 ano a gente liquida lá. 8 anos de estudo com muita facilidade. Então, não é bom, não é ruim. É um intensivo, é pesado, é puxado. Mas a gente vai liquidar vários tempos. Então, mas Kardec perguntou, mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente evoluir? Sim, e os emprega todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita. Então, é necessário diminuir o seu orgulho, fazê-lo sentir a sua fraqueza, tá? Eles falam que uma vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade, que é um ensinamento, o corpo nada mais é do que uma roupa. Haverá grande recompensa se suportarem o sofrimento sem murmurar. Então, tem uma recompensa com a condicional. Qual é a condicional? Suportar o sofrimento sem reclamar, sem se revoltar, sem murmurar, tá? Então, está aí a íntegra da 738b, fala que esses espíritos vão ganhar uma larga compensação, uma larga recompensa se suportar o sofrimento sem murmurar, tá? São provas, são aprendizados de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, abnegação e desinteresse, tá? E a única diferença é que morrem muita gente ao mesmo tempo, porque todos nós vamos desencarnar um dia, eu não sei se os senhores já sabem, o Alisson estava ali satisfeito, mas eu acabei de dar essa notícia para ele, ele já ficou mais pensativo, né, meu amigo? E a nossa negligência pode agravar os flagelos, e a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, porque tem flagelos que estão nos desígnios da providência. Esse não tem o que fazer, tá? Bom, pessoal, para falar então sobre dificuldades financeiras, a gente tem que lembrar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um capítulo só sobre esse assunto. Tem tudo que você precisa saber. Lá tem tudo que você precisa saber. Então, a lição de hoje, dever de casa, capítulo 16. Leia lá, não se pode servir a Deus e a Mamon, que era o Deus das riquezas, tá? Lá tem os itens sobre salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueus, que era o homem rico, né? Tem a parábola do mal rico, porque tem um bom rico e tem um mal rico. Né? Utilidade providencial da riqueza, fala sobre essas provas da riqueza, da miséria, da desigualdade, do emprego da riqueza, do desprendimento dos bens terrenos, da salvação dos ricos, de novamente, tem psicografias sobre esse assunto. Tem uma palestra nossa sobre psicologia positiva, felicidade e espiritualidade. E lá
as pesquisas científicas demonstram que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz conforto. Depois que a pessoa tem ali o mínimo, que é comida, alimentação, um lugar para dormir, o resto não aumenta proporcionalmente à felicidade quanto os recursos aumentam proporcionalmente, entendeu? Então, é importante ter o mínimo, né, porque é difícil ser feliz na escassez absoluta, mas riqueza propriamente não traz felicidade, tá? Lembrem disso. Tem pesquisas também, inclusive uma palestra da Anete Guimarães sobre visão científica da caridade. Eles achavam, né, que o que provocava verdadeira felicidade era riqueza, beleza e poder, e através de um mapeamento no cérebro, um equipamento especial, o centro da felicidade não fica ativado em quem é rico, nem quem é belo, nem quem é poderoso. Então, isso que a gente corre tanto atrás não traz felicidade, tá? Porque Kardec pergunta se é possível a gente ser plenamente e sempre feliz aqui na Terra, e os Espíritos dizem que não, porque a Terra ainda é um mundo de expiação, um mundo de purificação, um mundo de provas, mas a gente deve tentar ser tão feliz quanto comporta a nossa existência grosseira. Então, esses dois livros que estão aí, meus amigos, são os dois livros mais importantes que eu conheço na minha vida. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, devo a minha vida a eles. E nesses dois livros vocês vão ter as informações que vocês precisam para entender sobre esse assunto. Então, primeiro, será que a riqueza é uma coisa boa? Vamos analisar aqui. 533 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos podem fazer que se obtenha os dons da fortuna, da riqueza, se para isso forem solicitados? O que vocês acham? Será que os espíritos podem ajudar a gente a ficar rico? E as respostas, sim, algumas vezes. Opa, Nazareno, qual é que é a pergunta? 533, vou ler agora. Fiquei interessado, né? Algumas vezes podem nos ajudar, sim, como prova. Então, é um teste. Mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. Por exemplo, se a gente perguntar a uma criança o que é que faz ela feliz, ela vai dizer que não quer mais ir para o médico, para o dentista, tomar injeção, não quer mais tomar banho, não quer mais ir para a escola, quer só brincar e comer bobagem, não é? A gente vai deixar? Não. Deus também não permite isso para a gente. Então, quando Jesus fala que pedi e obtereis, tudo que é aquilo que a gente pedir na prece, sinceramente, é o que é bom para o nosso espírito. Deus não vai nos dar o que é bom somente do ponto de vista material, que pode ser a nossa perdição. Qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? E qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas a seus filhos. Então a gente ganha o que é melhor para o espírito, tá? Tudo o que acontece é para o nosso bem. E aí Kardec até pergunta, os espíritos que dão esses favores são bons ou maus? A resposta, ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que os querem arrastar ao mal, encontram o meio fácil de conseguir os prazeres que a fortuna proporciona. Olha lá. E porque Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que parecem não tê-los merecido. É um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas sabei bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Olha lá. Então a gente acha que a riqueza é uma coisa boa. Não, é uma prova mais perigosa do que a miséria, porque ela é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Dos dois maiores defeitos que a gente ainda traz. O orgulho, que a gente se acha superior aos outros e acha que pode condenar, que pode julgar, pode falar mal dos nossos irmãos. E o egoísmo, que é, em vez de colocar Deus no centro do universo, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Deus tem que estar no centro, é Ele que está em primeiro lugar, a gente tira Deus e coloca quem? A gente no lugar. Aí vira a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo. E aí só pensa na gente, na nossa família. Os outros não merecem, os outros são incompetentes, a gente fala, não é? Não é assim. A gente está completamente fora da rota. E com que final? Ah, esse aqui eu vou pular, tá? Só para a gente não perder. E aí eu estava uma vez, pessoal, olha que lição interessante. Foi um puxão de orelha muito grande, viu, amigo Alisson? Eu estava aqui em Brasília, eu morei 3 anos de favor. Quando eu vim para cá, os espíritos me ajudaram a passar no concurso, aliás, me ajudaram a passar em 2 concursos, o pessoal tem que ser sincero com vocês. Eu fiz uns 14 concursos nessa época que estava lá, que não tinha tempo para nada. Eu estava trabalhando como advogado e trabalhava na Federação do Ceará, trabalhava no Grupo Espírita Paulo Estevam, tinha namorada, um monte de atividade. Não tinha tempo para nada, né? Trabalhando no movimento espírita. E aí apareceu um concurso que eu não sabia nem o que tinha no edital. Fui lá fazer como se fosse loteria.
fiz a prova consciente, me esforcei, né? Claro, mas não sabia nem o que ia cair na prova. Analista previdenciário do INSS, nível superior, os espíritos me passaram. E foi o melhor emprego da minha vida. Eu adorava atender o público, aquelas pessoas simples, pessoas que estavam ali para se aposentar, tudo ali. Quando estava tudo certo, eu já concedi a aposentadoria na hora. Você pode, o servidor faz isso, né? A maioria leva para fazer a concessão depois. Eu já via tudo aqui, está tudo certinho, já pode começar a gastar por conta, as pessoas ficavam felizes, eu mais ainda. Pena que o salário não era tão bom, porque eu era acostumado a viver num padrão de vida muito alto. Lembra que a gente tinha ficado muito rico, viver como milionário? E o salário era bem pouquinho. A sorte é que era só 6 horas por dia. Aí eu disse, rapaz, vou fazer faculdade de novo, vou fazer psicologia, que eu gostava, né? Gosto dessa área. E aí eu trabalho de 7 da manhã, 1 da tarde na UNSS, de tarde e à noite eu clinico. E aí, olha, se eu ganhar R$ 4.000 por mês, tá bom para mim. Fico satisfeito. Eu não quero ter uma vida luxenta, não quero casar com uma mulher, né, que sou materialista e tal, quero uma vida simples. E o que aconteceu? Nesse ínterim, apareceu outro concurso. E aí eu disse, eu vou fazer. Comecei a fazer, fui fazer a prova, não sabia nem o que ia cair na prova, nem o que era. Eu sou papiloscopista, eu perito de impressões digitais na Polícia Federal. Eu não sabia nem o que é papiloscopista direito, o que é que ele fazia. Caiu muita coisa na prova, que nem na outra, que eu não sabia. Aquela prova do SESC, se você chutar uma errada, anula uma certa. Pois eu marquei toda a prova, as duas provas eu marquei todas as questões. E aí providência divina, não ia fazer a prova física, porque eu passei na prova objetiva, né? Aí fui fazer o psicotécnico, isso fazendo faculdade de tarde e de manhã no INSS, feito para ficar louco para fazer tudo isso. Tinha a prova física, eu não tinha condição de passar na prova física. Eu emagreço 8 quilos sem explicação, Alisson, sem fazer dieta, só na correria que dava perreado. E até o dia da prova, eu perdi 8 quilos. Eu corri, não é? 2 quilômetros e 40 metros em 12 minutos. Eu nunca tinha corrido isso na vida. Eu fiquei 3 dias com as pernas bambas, completamente sedentário. Eu não ia nem fazer a prova física, porque eu disse, meu Deus, trabalhar na polícia, trabalhar com arma, eu já sou espírita, eu não quero isso não, eu vou desistir. Aí olha a providência divina atuando. Mandam a minha prima ir lá no aniversário da minha irmã lá em casa. E o marido dela não sabia, era agente da Polícia Federal, agora ele até já aposentou. E aí ele vai me dar os parabéns, Nazareno, parabéns, que maravilha, você passou no concurso da polícia, rapaz, que legal. Eles, não, Júnior, eu não sei nem se eu vou assumir, nem fazer a prova física, porque, rapaz, eu vou trabalhar com arma, com isso, eu sou espírita e tal. Eles, não, mas esse cargo é um cargo técnico, é um cargo de perícia, dá para você trabalhar só na área técnica, não precisa fazer esse trabalho mais difícil de policial, não. Ele disse, é mesmo, eu disse, é. Não faça isso, não largue o concurso, não vá fazer a prova. Olha a providência divina. Eu nunca encontrava com ele. Ele foi nesse dia, foi lá para me dar esse recado. Aí eu vou fazer a prova física, consigo passar, um milagre, outro milagre. E aí, quando eu vou assumir, Alisson, adivinha qual foi o meu primeiro salário na polícia? Quanto foi que eu pedi? 4.000, né? 3.958, uma coisa assim. R$ 4.000. Devia ter pedido logo 10, né? Foi pedir só 4. Mas o salário é mais do que o suficiente para a gente ver com dignidade, tranquilo, educar as crianças, sem nenhum problema. Então vejam que existe também a providência divina. Olha que coisa. Aí vim para cá, eu não conseguia. Aí eu vim para cá e ficou recebendo o salário da polícia, né? E fui morar na casa de uns primos aqui em Brasília. A Rosimeire e o Roberto, e o filhinho deles, que na época adolescente morava com eles. Mora com eles ainda. E aí fui morar com eles, né, ajudava ali um pouquinho na despesa, mas estava morando de favor. E eu não conseguia juntar dinheiro para dar entrada num apartamento aqui em Brasília. Tão caro que era, né? Hoje em dia está caro no Brasil todo, Brasília está equivalente aos todos os estados. E aí, quando eu estava juntando dinheiro para a entrada, já não dava. Meu carro já estava velho, muito velho, estava com um carro de 13 anos, tinha uma goteira dentro do meu carro. Toda vez que chovia, caía água dentro do carro. A sorte que cearense gosta de chuva, né? Aí eu pensando assim comigo, mas meu Deus, como é que eu faço? Eu não estou conseguindo comprar um apartamento, não consigo nem trocar de carro, morando aqui de favor, carro muitíssimo bem tratado, mas não é a mesma coisa, né?
E aí o Espírito Samuel Lucas, que eu não vejo, eu apenas sinto a inspiração dele muito forte. Ele se aproximou e disse assim: meu filho, me diga uma coisa, por que que você está aí chateado? Ele disse: "Ó, Samuel, você não vê como é que está a nossa situação?" Ele disse: olha, me diga uma coisa, Jesus, o filho mais excelente de Deus, como é que era ele aqui na terra? Jesus tinha carro, meu filho? Não, ele andava a pé naquelas estradas ensolaradas, sol escaldante, a noite muito fria, dali da região da Judéia, da Samaria. E a casa dele, meu filho? Jesus tinha casa própria? Não, Samuel. Ele dizia que as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele morava com os pais e depois morava na casa de Pedro. Ele dormia na casa de Simão Pedro, um pescador, não é? Ele não tinha residência. E aí foi depois vindo mais inspiração para vamos ver aqui algumas coisas. Olha como é que é o espírito mais perfeito. Né? Ah, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Vão mandando as perguntas aí pelas redes sociais aí para o Alisson, que ele vai separar para no finalzinho, uns 10 minutinhos, a gente responder perguntas, tá? Olha lá. Berço. Jesus nasce no berço de ouro, num berço de palha, num estábulo, perseguidos, né, fugindo lá para o Egito, depois para Belém e, e passando muita dificuldade. O pai, Jesus, também perde o seu paizinho jovem ainda, porque Humberto de Campos fala que José era bem mais velho que Maria, inclusive ela é assediada em Belém, quando eles tentam buscar hospedagem, uma coisa muito dura. Tem um conto no livro Antologia Mediúnica do Natal, vale a pena vocês lerem esse trecho, tá? Os estudos, Maria intercede junto de uma escola de rabinos em Jerusalém para que Jesus fosse estudar lá, para que ele fosse um doutor da lei, ganhar bem que nem Saulo de Tarso. E o que é que ele fala? Né? Ele pede para ela que não, que ele já estava demonstração de comunhão com o Pai e pede a José que o aceite, que fique trabalhando na carpintaria com ele. E aí a informação que a gente tem é que ele ficou trabalhando com o pai e com a sua mãezinha, enchendo a casa de alegria, de bom ânimo, atendendo todos aqueles que passavam, até começar a sua vida pública, não é? Quando a gente tem as notícias do Evangelho. Casamento, Jesus, a gente reclama que não tem um marido, que não tem uma esposa boa, reclama, já quer largar. Quem está fora quer entrar, né? Quer casar. E quem está dentro quer sair. É uma coisa engraçada. Ninguém está satisfeito, né? Porque não existe felicidade absoluta aqui na Terra ainda, pessoal. Neste mundo não dá. Nos mundos superiores vai ser jóia. E a Terra está caminhando para lá. Então, Jesus não tem uma esposa para aconchegar, né? Na hora da dificuldade. A família. Jesus não teve filhos. A casa, morava na casa de Simão Pedro, como nós falamos aqui, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, o carro era o SP2, dinheiro também não tinha, poupança também não, sonegou os tributos? Não. Ele pede a Simão, lança a rede, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás uma dracma, com a qual pagarás o tributo. Era o tributo do templo, como se fosse o dízimo. Ele paga, né? Então, dai a César o que é de César, também ele nos ensinou. Trabalho, ele tinha um trabalho bacana, uma profissão de respeito? Não, não tinha, né? Pelo contrário, era carpinteiro e ainda vai deixar tudo para poder pregar. Títulos, era doutorado, mestrado, pós-graduado? Não, o título dele era apenas o único título que ele aceitou, como ensina a nossa querida Sandra Borba, e da Federação do Rio Grande do Norte. A nossa querida Sandra fala que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre, de professor. Né? E comida, como é que era a comida de Jesus? A gente reclama que a gente quer ter uma comida bacana, comer só coisa boa. Ele morava na casa de um pescador, acho que só tinha peixe para comer, Alisson. Era coisa horrível, rapaz. Só tinha peixe aqui e ali, uma carninha que devia ter de uma ovelha, talvez, mas era peixe quase o tempo todo. Tempo, a gente reclama que não tem tempo para os nossos filhos, e Jesus, quando as crianças vêm com seus pais para serem abençoadas e Simão tenta afastá-las, e ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais.
Porque eu vos digo em verdade que o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham e abençoa as criancinhas. Jesus tinha tempo para os filhos dos outros. E a gente muitas vezes não tem tempo para os nossos filhos. Ah, mas eu fico em casa, eu não saio de casa. É, mas você fica ligado na televisão o tempo todo, fica vendo jornal, fica vendo aquilo, fica lendo. Cadê a atenção com os filhos? Não é? Omissão. Jesus também não era omisso, ele falava, ele advertia, ele esclarecia, e a gente acha que isso é, não é, que a gente é humildade, muitas vezes a gente não é humilde, a gente é omisso, conivente com o erro, né? Os amigos, a gente reclama que um amigo traiu a nossa confiança, e seus melhores amigos, que viram tantas coisas maravilhosas com ele, não é? Todos o abandonam. É, Judas vende-o por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Simão Pedro, apesar de Jesus tê-lo advertido, nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é uma das melhores leituras espíritas que você pode ter, tá? Chico dizia que era o livro que tocava mais o coração, vai dizer que dava para ver Simão Pedro lá da prisão. Ficava debaixo do palácio de Caifás, ali no pátio mesmo, até para as pessoas passarem e verem quem estava preso. E Jesus olha para Simão Pedro depois da negação, com muita tranquilidade, com muito amor, porque ele sabia que o apóstolo ainda não estava pronto. Então, todos os seus amigos, o melhor amigo, que era Simão Pedro, até João, que era o discípulo amado, também ficam acompanhando à distância, quando ele é preso. Armas, a gente quer ter arma, quer proteger. Qual era a arma de Jesus? Não. Simão é que pegar a peixeira, ele tinha uma faca peixeira, né? E corta a orelha de Malco, e Jesus esclarece: Simão, embainha a tua espada, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Né? Então, diz o livro Conduta Espírita, de André Luiz, livro fundamental, todo espírito tem a obrigação de ler essa obra, Conduta Espírita, da editora Febre. Lá fala que o cristão não deve ter armas de fogo para se defender. Não deve ter armas para se defender. Então, a gente, claro, a gente pode investir em segurança, pode ter câmeras, pode ter cerca elétrica, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter vigilância. Você pode fazer seguro, pode fazer tudo que você quiser, pode. Agora, armas, não. Espírita não é para defender armamento, é para ser a favor do Estatuto do Desarmamento, tá? A favor da paz, isso sim. Incolumidade, né? A gente não quer que ninguém toque na gente, pois Jesus foi escarnecido, recebeu 39, recebeu chibatadas, o número não sei. Recebeu também, não é, cusparadas. E ele, qual foi a sua defesa? Não se defendeu. Diante de Pôncio Pilatos, que ele podia liberar Jesus, o que é que Jesus faz? Fica calado. Fica em silêncio. Ele não advoga a favor de si mesmo. Olha que coisa. Que renúncia, que exemplo para a gente. Jesus não só ensinou o desapego, mas ele viveu ao máximo, ao extremo, mais do que todos os outros grandes mestres, que todos ensinaram também isso, Francisco de Assis, Buda e tantos outros ensinaram também o desapego, Madre Teresa, etc. Né? A glória, qual foi a glória de Jesus? As cusparadas, ser chamado de rei dos judeus de maneira, né, difícil, e foi trocado por um assassino, por Barrabás. A glória, qual foi o cetro que ele recebeu? O cetro foi um caniço de cana. A coroa de rei foi a coroa de espinhos envenenados, alguns dizem. E o trono, qual foi o trono que Jesus teve aqui na terra, meus amigos? A cruz, né? O madeiro infamante. As suas roupas, na hora da crucificação, diz o Evangelho que foram arrancadas e os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com as vestes ensanguentadas de Jesus. Até as roupas ele perde. E a gente sofre querendo ter roupa de marca, roupa de grilo. As bobagens que a gente tem. A mãe, esse tesouro que nos é dado pelo Pai, não é? Sobretudo se você tem ainda aqui na terra, valorize, agradeça, trate muito bem, diga que ama. Até a mãe, quando ele está no alto da cruz, ele olha para o discípulo amado e vai dizer: Filho, eis aí tua mãe. E agora, como ele não era mais filho dela, porque já tinha dado ela para ele, mulher, eis aí teu filho. Até a mãe ele nos entregou. A vida, que é o primeiro de todos os direitos, ele
se coloca em holocausto pela humanidade, não tinha túmulo para sepultar o corpo dele. A gente quer um mausoléu, né? Aquelas coisas, só para gastar dinheiro, tanta gente precisando de alimento, e ele não tinha túmulo. José de Arimateia cede um túmulo emprestado. Os trabalhadores, a gente quer que os trabalhadores sejam perfeitos, né? Quer que os nossos empregados, nossos voluntários. E ele se acercou de 12 homens muito atrapalhadinhos, e mesmo assim não estava sofrendo por causa disso, cobrando, exagerando, não, né? E o resultado, o desapego do resultado também, que está também no Bhagavad Gita, Krishna também ensina isso, né? Foi também enviado por Jesus, esse outro grande mestre, né? Jesus faz a parte dele, mas ele sabia que tudo depende do Pai. Como está lá na Epístola de Paulo, né, que a gente pode semear, o milho, o grão cresce na espiga, mas quem rega, mas quem faz crescer é Deus. Né? O resultado não nos pertence, tem que fazer a nossa parte. Se não deu certo, paciência, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Segundo os nossos irmãos budistas, as maiores causas de sofrimento do ser humano são o quê? A ignorância das leis que regem o universo, e o apego àquilo que é transitório, àquilo que é passageiro. Você pode se apegar àquilo que é imortal, que nunca destrói, que é a nossa essência, para eles, né? Que é o espírito imortal, né? Para Deus, o amor, tudo isso, joia. Mas não aquilo, porque os bens vão passar, as pessoas vão passar, tudo passa. Não é? Então vamos trabalhar o desapego, não é o desamor, mas é o desapego. Porque a lição é essa, olha qual é a lição. Ele nos ensinou, é buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais você será acrescentado. Ele não falou buscar só o reino dos céus. Olha, larga tudo, vai ficar só rezando. Não. É buscar primeiro a sua espiritualização, a sua melhoria íntima, construir o reino no seu coração. E aí o resto vem por acréscimo. Aí você conquista o resto. Vocês entenderam? Mas a gente está deixando a nossa espiritualização por último. Aí é necessário vir um flagelo destruidor, uma pandemia, para a gente ficar preso dentro de casa. Precisaram cancelar as viagens para fora para a gente poder fazer a viagem para dentro. Vejam quantas lições importantes a gente está aprendendo nessa pandemia. Vendo que as coisas mais valiosas não nos servem agora. Aí valorizar a saúde, valorizar os nossos idosos, nossos entes queridos, né? Nossos amigos, que faz tempo que a gente não abraça, não vê. Então, deu o desapego do passado, o desapego do futuro, também muito importante. Tem gente que fica vivendo só no futuro. Ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, vou ser feliz. Aí não vai ser feliz nunca, né? No passado, então, só com depressão, com nostalgia. É importante, então, de viver o momento presente, que falam hoje de mindfulness, né? Mas isso é uma filosofia zen budista, milenar. A gente está inteiro. Por que as crianças estão tão felizes? Porque quando elas estão brincando, elas não pensam em outra coisa, elas só brincam, não andam preocupadas com a roupa, com o dinheiro, com o lanche que você vai ter amanhã, se com o dever de casa, com a prova na escola. Não, ela só brinca, ela não quer saber de nada. Então a gente tem que aprender a estar inteiro em todos os instantes, né? Do resultado já falamos, da razão. Então, no casamento, está tendo muita dificuldade de casamento. Eu até gravei uma palestra sobre dificuldade da convivência na pandemia, né, em tempos difíceis. Está lá no YouTube também, vocês podem conferir. Aí você tem o desapego da razão. Você prefere ser feliz ou você prefere ter razão? Então, aqui em casa, eu estou preferindo ser feliz. A minha mulher sempre tem razão. Né? Jacó fala o seguinte, que o homem tem duas fases da vida. A fase da ignorância, quando ele acha que ele sempre tem razão, aí ele é infeliz. E a fase da felicidade, da sabedoria, que é quando ele se conscientiza que a sua mulher sempre tem razão. Pronto, aí acabaram todos os problemas. Aí ele é perfeitamente feliz, né? Olha a dica, excelente, né? Da vaidade intelectual, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Da suposta supremacia da sua religião, isso gera fundamentalismo. Da timidez, larga essas coisas. Bezerra de Menezes não tinha medo de crítica, nem Jesus, timidez não é virtude. Do pessimismo também, então larga essa história. Veja um livro, Obras Póstumas, tem lá o item fotografia e telegrafia do pensamento. Kardec vai dizer que se nós tivéssemos consciência de como os nossos pensamentos influenciam a coletividade, influenciam o mundo, nós seríamos muito mais responsáveis com os pensamentos. Então, a importância do vigiar os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as palavras, né? Vigiar e orar, a oração, a fim de não cair em tentação, em obsessão. A maledicência também, a gente largar isso, não é? A reclamação diária repetitiva, do corpo, da gula, buscar a temperança, não é? Muitas vezes é uma carência emocional.
das tentações, das paixões, que são ilusões. Leia a mensagem Tentações Afetivas, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, da beleza transitória, da juventude, né? Dos filhos, até os filhos não nos pertencem também, todos são filhos de Deus, né? E o desapego da falta de simplicidade, que é muito importante. Pessoal, a gente manter um cônjuge, um parceiro, uma parceira, né? E criar filhos em um alto padrão de riqueza é um grave perigo. Por quê? Porque nós estamos dando-lhes uma das provas mais perigosas do planeta. Qual é? A prova da riqueza. Que gera outras provas perigosas, como a inteligência, a pessoa vai estudar, vai se achar o bacano, né? Vai ter a prova da inteligência, que é outra prova muito perigosa. E a prova da beleza, porque vai andar todo na moda, todo maquiado, todo bonitinho, academia, não sei o que, sarado, né? A prova da beleza, da riqueza, da inteligência. Provas difíceis que muitas vezes nos fazem cair. Não que a gente não possa buscar essas coisas, mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, nossos filhos, quando a gente cria eles num padrão de vida muito bom, quando eles vão para o mercado de trabalho, o que acontece? Eles não encontram um emprego bom, eles não conseguem passar no concurso. E ser rico é um percentual muito pequeno da população. Se você faz questão de dar só o melhor para eles, colocar no melhor colégio, aqui, não, eu quero que ele ganhe bem. Quando ele vai, depois ele não consegue sair de casa. Os filhos estão ficando até os 40 anos dentro de casa. Não, quando eu passar no concurso bom, eu saio. Eu não passa nunca. E aí gera aqui graves frustrações se não conseguirem conquistar e manter o padrão, né, que seus pais tinham. E quais são os riscos de viver nessa opulência? Os riscos de a insatisfação, vão ficar insatisfeitos. Muitas vezes isso leva à drogadição, né? Mente vazia, oficina do mal, e o suicídio. Você quer isso para o seu filho? Quer dar a prova mais difícil, talvez, do planeta, que é da riqueza, que ainda gera da inteligência e da juventude, da beleza? Então, olha o que alguns educadores ensinam. O Raul Teixeira, que é um excelente educador, fala que a doutora Maria Junqueira Smith, no livro A Família por Dentro, ensina que seria importante que aprendêssemos a educar nossos filhos com alma de pobre, com simplicidade. A simplicidade é outra virtude que Jesus nos ensinou e a gente esqueceu há muito tempo. O Isamitiba também tem uma orientação semelhante nos livros Quem Ama Educa, Quem Ama Educa Adolescente, né? Ele chama essa geração de folgados, esses que não saem de casa, porque estão lá criados num padrão excelente, né? E aí tem várias outras coisas que a gente poderia falar. O nosso tempo já está se esgotando. Pergunta se já temos perguntas aí, meu amigo Alisson Campelo. Temos perguntas? Já, Nazaré, já temos algumas perguntas, sim. Então, Primeiramente, vamos tentar logo achei. responder. Se houver tempo, a gente vê mais alguns slides e aí conclui, tá? Eu preciso saber o tempo máximo que a gente pode falar também, que eu me empolguei aqui para falar. A gente tem um amigo aqui que em breve você deve conhecer, chamado Zé Oliveira, que ele costuma dizer, gente, até amanhã de manhã, mas é apenas uma brincadeira. Até amanhã de manhã.